lá no Instagram também, @Bille Michael, BILLEMICHAEL, Michael de Michael. Então, esse é o vídeo aqui cumprindo essa promessa, mostrando os principais pontos do programa do governo do Haddad no que diz respeito à fundação de uma nova república, de um novo Brasil que eles querem fazer. Acredito que infelizmente a gente se encontra num quadro novamente de votar no político menos pior. Eu não sou a princípio um eleitor do Bolsonaro, sou aqui um eleitor de segundo turno do Bolsonaro, porque você comparando os planos de governo, tanto do Bolsonaro como do Fernando Haddad, você tem, infelizmente, a comparação do plano de governo do Bolsonaro, de um plano muito genérico, parece que alguém sentou ali no PowerPoint e fez uns slides, e que mostra alguém muito revoltado com o sistema, mas que não tem muita direção. Você lendo o programa do governo Bolsonaro, você fica com a sensação de tipo assim, é verdade, é isso aí. E aí, como é que vai ser? Como é que você vai resolver? Não sei, não tem lá, entende? Não tem escrito como ele vai resolver tudo que ele tá falando ali. Eu acredito que ele não saiba. Então, fica muito refém mesmo tem que ter uma equipe muito competente para assessorar o Bolsonaro para poder fazer um bom governo. E é isso. Em comparação, o Fernando Haddad é como disse, um plano de governo para a fundação de uma nova república, com outros valores, outras situações, e que você vai ver aqui que provavelmente não é isso que você quer para o seu país. Muito provavelmente. Vem muito com um discurso de povo brasileiro, nação, juntos somos mais fortes, e um engrandecimento do Estado que vai além da conta, muito além da conta, mudança radical de costumes e etc. E eu vou mostrar esse plano de governo aqui para vocês, vou ler os principais tópicos como um alerta aqui ao povo brasileiro. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e estou fazendo esse vídeo aqui porque eu prometi que se o segundo turno fosse Bolsonaro e Haddad, eu faria esse vídeo aqui. Então, esse aqui, é o plano de governo do Fernando Haddad. Aqui, 11 de setembro de 2018, coligação O Povo Feliz de Novo, PT, PCdoB e PROS, Fernando Haddad e Manuela Dávila como vice. Então, ele já começa assim, o Brasil Feliz de Novo, com alusão ao governo Lula, né? Que parece que, lendo todo esse plano de governo aqui, que eles esqueceram da existência da Dilma, né?
direto pro Temer e é isso aí. Eles desconsideram o fato de eles mesmos terem colocado o Michel Temer como vice-presidente na chapa, o que não faz o menor sentido de um governo do PT com o MDB, a priori, né? Mas, enfim, eles defendem que houve um golpe, que o governo é ilegítimo porque tem um outro plano de governo do Michel Temer, não está cumprindo o plano de governo que é o da chapa Dilma Temer, mas enfim, eles que criaram o monstro, né, dentro de casa. Então, o plano já começa assim: o Brasil Feliz de Novo, que é o nome da chapa, e fala assim: o Lula é uma ideia e agora um plano de governo. Sua liderança traduz-se hoje em uma ampla frente política e social, capaz de tirar o Brasil de uma encruzilhada histórica em que nos encontramos. Ou o país constrói o seu caminho para a democracia, desenvolvimento e a justiça social, ou afundará no rumo imposto pelo ilegítimo governo Temer e PSDB e sua maioria parlamentar, com o apoio de setores da mídia e do empresariado. Você vai ver aqui no decorrer do plano que é como se eles ignorassem que o Brasil está num momento de extrema crise econômica. Parece que o dinheiro vem, não sei de onde, parece que o Brasil é cheio do dinheiro e não sei de onde que eles tiram esse dinheiro para fazer essas coisas todas aqui e aumentar ainda mais o Estado inchado brasileiro. Então, aí o texto segue aqui. A coligação Povo Feliz de Novo apresenta a candidatura do Fernando Haddad e Manuela Dávila para defender o plano de governo pensado por Lula e pelas forças sindicais e políticas que o apoiam. Já começa desde lá do início. A primeira frase aqui é do Lula. Cadê? A primeira frase aqui é do Lula, já começa enaltecendo o presidiário de Curitiba, né? E eles ignoram todo o ordenamento jurídico, todo o processo legal que foi feito. E segue aqui falando que esse plano de governo do Haddad e da Manuela Dávila propõe uma verdadeira refundação democrática do Brasil. É uma coisa que não sou eu que estou falando. É o plano de governo do Haddad que fala de uma refundação democrática do Brasil. E você vai ver no decorrer do programa de governo o que eles entendem por democrático, né? Que é sempre aquele conceito fechado das minorias que eles dizem representar, dos movimentos, dos sindicatos. Então aquilo para eles é uma refundação democrática, né? Democrática só dentro do conceito deles. Então eles defendem uma refundação democrática do Brasil para recuperar a soberania nacional e popular atingidas duramente a partir do golpe de 2016. Defendem um novo período histórico de afirmação de direitos dos trabalhadores, das cidades, dos campos e das florestas, das mulheres, das juventudes, de negros, negras, indígenas e LGBTIs. Eles vão fazendo de tudo aí para
abarcar todas as minorias existentes para poder tentar fazer alguma maioria aqui, né? O Brasil precisa de um plano popular de emergência para deter a crise. E eles, com esse plano de emergência, eles começam com um tal de programa Meu Emprego Novo, que fala: o Brasil vai voltar a gerar empregos no curto prazo, valorizar novamente o salário mínimo e impulsionar a economia popular, com investimentos públicos, retomadas de obras paralisadas, estímulo ao crédito acessível para combater a inadimplência das famílias e empresas, num círculo virtuoso que ative a produção, o consumo e a economia nacional. É interessante quando eles falam isso, porque parece que o Brasil está na época do Lula, né? Cheio do dinheiro e cheio de recursos para fazer toda essa retomada do Estado em infraestrutura, investimento, crescimento da máquina do Estado. Não sei de onde que eles tiram, sinceramente eu não sei de onde que eles tiram essa realidade que eles pensam que o Brasil vive. Eu não sei de onde que esse dinheiro vai vir e realmente não, é uma coisa que não tem explicação. Seguindo aqui, eles falam além disso, interromperemos as privatizações. Tomaremos iniciativas imediatas para recuperar as riquezas do pré-sal, o sistema de partilha e a capacidade de investimento da Petrobras. Novamente, eu não sei de onde que vem tanto dinheiro, não sei que país que eles estão vendo para governar, não sei o cenário que eles estão vendo. Aí vem falando de reformas estruturais. Para reformar o desenvolvimento da nação, distribuir renda, riqueza e poder concentrados em poucas mãos e promover justiça social, o Brasil precisa caminhar firmemente para reformas estruturais na sua estrutura econômica, política e social. Ou seja, o objetivo deles não é tirar a gente da crise, não é o emprego, os desempregados, desalentados, distribuição de renda, riqueza e poder concentrados em poucas mãos para promover a justiça social. Parece isso aqui novamente jogando ricos contra pobres. Parece que o rico é o vilão da sociedade para a ideologia de esquerda e para o PT aqui no governo, sendo que é o rico que pertencente da classe empreendedora que emprega a maioria dos pobres. Então, em vez de estimular o desenvolvimento tanto do pobre como do rico que emprega o pobre, ele quer fazer uma espécie de Robin Hood aqui, né? E eles propõem a reforma tributária, falando que quem vive do seu trabalho e recebe até 5 salários mínimos, por exemplo, ficará isento do pagamento do imposto de renda. Em compensação, o andar de cima, que eles chamam o andar de cima, os super ricos pagarão mais. É muito engraçado isso aqui, porque novamente o jogo de jogar o rico contra o pobre e isentar do imposto de renda. Nossa, muita gente isenta, mano. 5 salários mínimos, acho que dá 4 mil e poucos reais. É lógico que a gente sabe que a carga tributária, o imposto de renda, a tabela está defasada, a gente paga muito imposto de renda, mas
Mas você isentar todo mundo até 4.000 e poucos reais é uma grande viagem. É uma grande viagem. E você vai ver aqui no decorrer do plano de governo que eles querem fazer isso, isentar até 4.000 e poucos reais o imposto de renda e sobretaxar os super ricos, que eles chamam, que falam que é o andar de cima, e isso vai causar um colapso no sistema, porque vai matar a classe empreendedora do país, vai matar a indústria, vai matar o comércio, o comerciante, vai matar quem de fato gera emprego na iniciativa privada. Então não vai ter imposto de renda, mas também não vai ter renda, né? É uma coisa que não dá para entender. Da onde que eles vão cortar isso aqui, isentar esse mundo de gente que 4.000 e poucos reais é acima da renda familiar da esmagadora maioria das famílias brasileiras. Então, a esmagadora maioria das famílias brasileiras, aqui segundo o PT, ficará isento do pagamento de imposto de renda. A gente quer pagar menos imposto de renda. Mas você propor, fazer essa proposta aqui populista, descarada, é uma viagem para você conseguir voto, e você ou você não vai cumprir isso, ou você está sendo leviano, está sendo mentiroso em fazer essas propostas aqui, ou você não vai, ou você vai afundar o país fazendo isso aqui. Tem uns amigos aqui entrando aqui no Instagram, vendo essa live, inclusive amigo meu aqui, empreendedor, meu amigo aqui, ó, não vai ter como não, ó. Quem vive do seu trabalho e recebe até 5 salários mínimos ficará isento. Em compensação, o andar de cima dos super ricos pagarão mais. Então, meu amigo aqui empreendedor, o governo Haddad aqui está falando que você empreendendo e alcançando sucesso no seu empreendimento, você vai ser parabenizado com uma sobretaxa, né? Um tremendo estímulo à geração de renda e riqueza do país. O Brasil, um outro tópico aqui, o Brasil precisa respirar e construir democracia. Aí o Haddad fala assim: as reformas necessárias para a transformação social do país passarão por fortalecer a democracia, tanto representativa quanto participativa, como diz a nossa Constituição. É engraçado que eles falam que, como diz a nossa Constituição, e tem várias partes aqui do texto que eles falam que vão fazer tal coisa, como diz a Constituição de 88, como diz a nossa Constituição. Aí você chega, vai indo pro final do programa, aí eles falam de uma reforma da Constituição. É uma coisa muito bizarra que eles falam aqui, cara. Porque como é que você vai defender a Constituição querendo fazer uma Constituição nova? Eles estão defendendo a própria Constituição que eles querem fazer depois. Esse programa de governo aqui, cara, tem que ser lido com assim, muita inteligência, no sentido de você pescar as dualidades, a intenção dele querer dizer uma coisa querendo dizer outra, as entrelinhas do programa de governo do Haddad, né? Quando você vai juntando as peças e entendendo as entrelinhas, fica muito difícil você votar em Haddad. Eles continuam aqui na reforma, né? É preciso avançar na reforma do Estado, desprivatizando
e combatendo privilégios patrimoniais ainda presentes em todos os poderes, desprivatizando, eu tenho medo disso aqui, né? Se alguma coisa foi privatizada, eles vão desprivatizar, ou seja, não vão cumprir contratos. Combatendo privilégios patrimonialistas ainda existentes em todos os poderes. Isso também é muito engraçado ler isso aqui no plano de governo do PT, porque combater privilégios patrimonialistas, patrimonialismo está lá em administração pública do Estado, né? Você vendo os conceitos de administração pública do Estado, você vê que o patrimonialismo é o predomínio do interesse particular, o interesse particular que sobrepõe, que está acima do interesse público. O apadrinhamento, são todas essas coisas assim, é o patrimonialismo. Então, combatendo os privilégios patrimonialistas ainda presentes em todos os poderes, no programa de governo do PT, é muito esquisito você ver isso aqui. Eu vou seguir aqui. Deixa eu ver aqui quem tá batendo aqui na porta para poder continuar aqui com vocês. Só um minuto. E é, prof? Qual é? Onde é que tá o sapato? Qual é? Do lado do frigobar, vê se não vê aqui. Você vê conceito como patrimonialismo no governo do PT, né? Então, eles propõem aqui, continuando as reformas. O Haddad propõe a reforma do sistema de justiça. É muito interessante você ver isso aqui, porque foi assim que foi se desenvolvendo a crise que está na Venezuela, né? Pela reforma do sistema de justiça deles. O executivo intervindo amplamente assim no modelo de justiça do país. Então eles propõem aqui uma reforma do sistema de justiça, democratizando as estruturas do Poder Judiciário e do Ministério Público, impedindo abusos. Fica claramente aqui, fica explícito o PT falando de abusos com Lula, né? E essa reforma do sistema de justiça, democratizando as estruturas do Poder Judiciário, parece que o Poder Judiciário não é uma coisa assim que o Poder Judiciário tem que ser democratizado. O Poder Judiciário tem que seguir a lei, normas pré-estabelecidas, e não um voto democrático. Você vendo, juntando as peças aqui do plano de governo e do Haddad, com essa reforma do Judiciário, reforma no Ministério Público, democratização da justiça brasileira, você vê amplamente que me parece aqui que a ideia deles não é soltar o Lula através do indulto lá, daquele decreto presidencial lá, que o presidente pode soltar um preso, dando uma graça ao preso. O presidente pode decretar a soltura de um preso. Isso é bizarro, mas está na Constituição brasileira isso. Eles não querem fazer isso. Eles querem submeter a justiça à democracia. Então, é o que fica aqui nas entrelinhas. Eles querem submeter a justiça à democracia e fazer uma espécie de plebiscito ou referendo, não sei, para ver se solta Lula. E como você vê as pesquisas, né, que o Lula estava em primeiro, incrível, mas isso é verdade.
Imagino eu que a estratégia seja essa. Imagino eu, pelo plano de governo aqui do Haddad, que é a democratização do sistema de justiça do Brasil. Tem aqui o Fernando falando alguma coisa aqui. A questão é: a política brasileira é um sistema falido, um ciclo vicioso, onde o poder e o dinheiro sempre fala mais alto. O político que é eleito pelo povo governa para o povo, mas não para os deve ser empresários, né? Empresários. Ele tá falando aqui o que é o perdão presidencial, né? A questão da soltura do Lula, né? É isso aí, verdade. A verdade é que aí o Décio, meu amigo de São Paulo, tá falando que a verdade é que o STF deixou de ser uma instituição jurídica para se tornar política. Verdade, Décio. Ou seja, julgamentos de conveniência, segurança jurídica desse jeito em que estamos vivendo é zero. Verdade, meu amigo, verdade. Cada vez que muda alguém da STF, ou então gira a turma da STF, eles querem julgar novamente as coisas que eles já julgaram, como se o STF não fosse um órgão, como se ele fosse uma turma, né? Mudou a turma, não se entende, não tem essa segurança jurídica de que o STF entende que sobre um determinado tema X, entende-se que aquela turma do STF entende sobre determinado tema X, e muda a turma, muda o entendimento completamente. E isso é uma coisa muito bizarra, que eu só vi uma vez a Rosa Weber ser contra, ela defendendo essa segurança jurídica que o STF precisa dar para as questões constitucionais, para as questões que ele julga, de que as pessoas precisam entender que o STF que pensa a respeito de alguma coisa e não uma determinada turma. Então isso é bem verdade mesmo, Décio. Seguindo aqui, eles querem fazer uma reforma no sistema de justiça, democratizando então as estruturas do poder judiciário. Realmente como se fosse um grande STF, né? Enfim, mas eles seguem falando que eles querem fazer nesse ciclo de reformas ainda um novo marco regulatório da comunicação social eletrônica. Eu nunca vi, cara. Eles falam aqui que toda nação desenvolvida, toda grande nação, esqueci o termo que eles falam aqui no programa de governo, eles falam aqui que toda nação desenvolvida, toda grande nação regula a comunicação social no país, mas isso é muito mínimo, cara, isso é muito mínimo. A imprensa precisa ser livre e qualquer ameaça, qualquer vestígio de ameaça a comunicação social, de qualquer forma, precisa ser rechaçada completamente, cara. Não dá pra você admitir uma coisa dessa. Então, regular, você juntar, junta os ingredientes aqui no vídeo, você que está assistindo agora, você que vai assistir depois que eu gravei, compartilha com seus amigos, compartilha nas redes sociais. Tá indo aqui primeiramente, eu tô gravando aqui no iPad, tá indo primeiramente aqui no Instagram, que eu tô indo no meu celular, mas depois eu vou botar no Facebook também. Compartilha, por favor. Tem grandes chances do Bolsonaro ganhar, e as chances do Haddad são mínimas, mas eu quero fazer esse vídeo não só com essa eleição, cara, mas é o plano de governo do PT, cara. É bizarro o projeto de país que eles têm. Realmente é uma coisa assim, que deixa todo o discurso deles de contra totalitarismo, o povo, a nação, contra o fascismo,
Cara, você lendo o plano de governo aqui, parece que eles estão atacando eles mesmos. Porque os caras querem mexer na justiça, submeter parece aqui, cara, que eles querem submeter as leis à democracia. E isso é bizarro. Um novo marco regulatório da comunicação social eletrônica a fim de concretizar os princípios da Constituição Federal. Novamente eles falando aqui de concretizar os princípios da Constituição Federal, sendo que eles querem mudar a Constituição. Então é uma coisa muito bizarra. Como é que eles querem concretizar princípios constitucionais se eles querem fazer uma outra Constituição, que a gente vai ver daqui a pouco. Bem como o fortalecimento da comunicação pública e das rádios e TVs comunitárias. Já deu para ver, já dá para entender o que o PT entende por rádio e TV ou qualquer coisa que seja comunitária, né? Já dá para entender por aí que eles querem fortalecer. Aí vem um tópico aqui de afirmação de direitos, que ele fala assim: para assegurar as conquistas da Constituição de 88, novamente aqui, ele sendo constitucionalista, não sendo, né? As reformas estruturais e as instituições preconizadas, ele quer assegurar as reformas estruturais, que são as reformas lá dos tributos e da justiça, que a gente falou antes, e das instituições preconizadas, que é a justiça e tal. Para assegurar isso, é necessário um novo processo constituinte. Eu não sei o que falar, cara. É bizarro, novamente. Todo mundo, cara, precisava ler esse plano de governo, cara. Todo mundo precisava ler esse plano de governo, porque é muito bizarro. Eles querem assegurar as conquistas da Constituição de 88, que é a lei maior do nosso país, a Constituição. É um crime. O maior crime é você não ter na escola aula de direito constitucional. Por que, Michael? Você é advogado? Você é alguma coisa assim? Promotor, juiz? Não você... Cara, mas você tem que aprender na escola. O mínimo que a escola pode fazer por você é você ensinar o regramento maior do funcionamento do seu país, como o seu país funciona, como o país que você mora funciona. E isso é direito constitucional, cara. Isso é direito constitucional. Sem você aprender direito constitucional na escola, você não tem como saber o funcionamento do seu próprio país. Não tem como, cara. Então, um dos maiores crimes é você não ter direito constitucional na escola. Você saber todos os seus direitos, todos os seus deveres. Toda vez que um político fosse atacar um direito seu, você ia saber: não, cara, você não pode fazer isso porque é minha garantia constitucional. Então eu não posso fazer isso com outra pessoa porque ela tem o direito constitucional. Ela tem esse direito, eu preciso respeitar o direito. Enfim, as pessoas iam saber o que um deputado faz, que eles não sabem. O deputado, ele, por exemplo, ele cria leis, mas essa não é a única função de um deputado. Você não pode medir um deputado, a sua eficiência, só por ele criar leis, porque a função do legislativo, além de criar leis, é fiscalizar, o poder de fiscalizar o que o executivo está fazendo, o que está sendo feito. Então, um deputado que legisla pouco, cria poucas leis, mas que seja altamente eficiente no seu âmbito fiscal, o cara é brabo, mano. É bravo, mesmo sem fazer lei, entendeu? Porque essa é a função do legislativo também. Não estou aqui fazendo campanha falando que o Bolsonaro é um excelente deputado. Não foi meu deputado.
E eu tô aqui esclarecendo como que o direito constitucional é importante, cara. A gente ia dar valor aos vereadores, a gente ia saber que não adianta você perder 5 horas, 10 horas, uma semana, um mês para decidir o voto de um governador, de um presidente ou de um prefeito e demorar 15 minutos, 5 minutos para decidir um de vereador, de um deputado. Que no sistema brasileiro você não consegue fazer muita coisa através da canetada. Você não consegue fazer muita coisa. Você precisa do legislativo. Então é muito, muito importante a função do legislativo no Brasil. E essas informações são direitos constitucionais. Você não fica sabendo porque você não é ensinado na escola. Então, seguindo aqui. Então, eles querem assegurar a Constituição de 88 fazendo um novo processo constituinte. É bizarro isso aqui. Bizarro. Como é que eu quero assegurar alguma coisa que eu quero transformar, que eu quero descartá-la e criar uma coisa nova, né? Então, o governo Haddad participará logo após a posse da elaboração de um amplo roteiro de debate sobre os grandes temas nacionais e sobre o formato da Constituinte. Uma nova Constituição. Ou seja, eu peço novamente para vocês juntarem os pontos, liguem os pontos, por favor. Os caras querem uma reforma no sistema de justiça, querem democratizar o sistema de justiça, ou seja, eles querem na justiça, cara, vem que a intenção dos caras que é tipo assim, alguém é condenado, então o povo discorda que ele é condenado, então vamos submeter a democracia popular para ver se o cara vai ser condenado mesmo ou não. É bizarro. Isso livraria não só o Lula, mas muita gente na Lava Jato ou em qualquer coisa de corrupção. É bizarro demais. Aí junta isso, essa reforma do judiciário, você junta com o novo marco da comunicação, regulatório da comunicação social eletrônica. Eles querem regulamentar, regular, e mais pra frente você vai ver que eles querem controlar a comunicação social. É bizarro. Você junta a justiça, comunicação social, uma nova Constituição, que é a maior lei do país. Não existe maior lei que a Constituição. Eles querem uma nova Constituição. Se juntando isso tudo, essas peças, dá uma bomba atômica, né? Dá uma bomba atômica. Ainda mais num governo do PT. Aí não só do PT, que é a primeira palavra que me vem na cabeça é corrupção, como do vice, que é PCdoB, né? A Manuela Dávila. PCdoB, cara. Uma nova constituinte do PCdoB. É bizarro. Então, volto a falar, eu não sou eleitor do Bolsonaro, mas pelas atuais circunstâncias, o voto tem que ser do Bolsonaro. E eu tô fazendo esse vídeo aqui, cara, porque juntando todas essas peças que a gente está aqui falando, pelo menos até agora, você vai perdendo o direito de ser oposição aqui no Brasil. Se eles conseguirem executar tudo isso aqui, você vai perdendo o direito de ser oposição. Então, o argumento de fascista, nazista, taxista, não, comunista é eles, né? Mas, enfim, todos os istas, cara, fica tão pequeno perto desse programa de governo aqui, cara. Fica muito pequeno, mano. Eu já vi várias postagens das pessoas falando que vota Haddad pelo direito de ser oposição. Isso é bizarro, mano. Bizarro. Por esse plano de governo aqui que eu tô falando. Acredito que eles não consigam, mesmo se eles forem eleitos, eles não consigam fazer isso tudo aqui. Mas imagina uma nova era do PT, mais uns 10 anos, sei lá, 12 anos de PT. Cara,
cara, eles consigam fazer essas bizarrices aqui, cara. Você vai perder seu direito de se oposição a quem quer que seja, que não for o governo, entende? Então, uma nova constituinte, aí ele vai seguindo aqui. Um novo pacto federativo para a promoção dos direitos sociais. E segue aqui falando: vamos também ampliar a participação da União no ensino médio, normatizando o uso público dos recursos do Sistema S na oferta de ensino médio de qualidade e assumindo, em parceria com os estados e distritos federais, a melhoria do ensino em escolas e regiões de alta vulnerabilidade. Ó, isso aqui é show, massa. Top, mano. Top, top. Quem me conhece sabe que eu não sou extrema-direita. Vai ter coisas como direito trabalhista, algumas compensações sociais históricas, eu sou a favor também. Então você não vai me ver sendo extrema-direita aqui, cara. Você vai ver muita direita, mas tem coisas que eu prefiro me comprometer com o que eu acho justo ou não. Eu prefiro me comprometer com isso. E isso, cara, é uma ideia muito top. Espero que o Bolsonaro copie. Porque se o Haddad, lá na frente a gente vai mostrar que o Haddad copiou o Ciro, então pode copiar à vontade, mano. Isso aqui é uma ideia top. Normatizar e ampliar os recursos do Sistema S, que é Senai, Senac, SESI, para não ser só profissionalizante, mas para o ensino médio em áreas vulneráveis, né, que são organizações são de direito privado, né? O Décio tá aí, ele pode me corrigir aí se eu estiver errado. De direito privado, mas que recebem dinheiro público, entende? Não tem fim lucrativo. Elas recebem dinheiro público para o fomento social, para poder fazer atividades de governo que fazem parte do âmbito social do governo, entendeu? Esse Sistema S, Senai, Sesc, SESI, enfim. Se não tivesse só curso profissionalizante, cara, mas tivesse ensino médio em áreas vulneráveis, isso é top, essa ideia é top, mano. Ele já recebe dinheiro do governo. Então vai. Segue. Defender a vida será a principal meta da União na área da segurança pública. O governo Haddad vai priorizar o Plano Nacional de Redução de Homicídios e enfrentar a mortalidade que atinge principalmente nossa juventude, especialmente entre pessoas negras das periferias metropolitanas. Isso aqui também é verdade. Só que como eles fazem isso que é meio utópico, ingênuo e completamente desalinhado com a verdade. Isso aqui é um problema histórico, social, econômico, cara, de oportunidade, cara, para as pessoas desenvolverem o seu trabalho, sua renda, enfim, se desenvolverem, cara. Que é historicamente prejudicada as pessoas negras da periferia, realmente. E como é que eles vão fazer isso? É reduzir a taxa de homicídios num plano nacional de redução de homicídios. Eles falam aqui: o Brasil precisa de uma nova política de drogas. É assim que eles vão resolver, entende? É assim que eles vão resolver. Esses tópicos todos aqui, eles são desenvolvidos lá na frente. Como é que eles vão fazer, tipo, essa política de drogas deles, o que como é que eles vão fazer, enfim, isso aqui é a introdução do plano dele, né? Então, a transição ecológica para a nova sociedade do século XXI, entrou no outro tema aqui, transição ecológica. Aí fala: viver bem é o desafio a ser enfrentado nas cidades e no campo.
viver bem. A transição ecológica tem como horizonte o direito à cidade. Já começa a ficar esquisito, né? O direito à cidade seria isso. Com políticas integradas de ocupação do território segundo critérios públicos de integração de políticas de moradia, mobilidade e infraestrutura urbana. Ou seja, políticas integradas de ocupação de território. Cara, só com uma nova constituinte mesmo, cara, que consegue fazer isso. Só com outra constituição. Porque a constituição atual não consegue abarcar essas paradas que tão bizarras. Os caras querem fazer uma política de ocupação territorial, uma política pública de ocupação territorial, velho. É brabo demais. A Constituição, ela prevê o direito à moradia, que eu acho digno. Muita gente à direita fala que esse direito é demais, que o Estado não tem condição de garantir um direito à moradia. E ela fala, além do direito à moradia, ela bota o direito à propriedade. Ela fala que o Brasil tem um direito à propriedade privada. No Brasil se tem esse direito à propriedade privada, mas ele bota o direito à propriedade privada, a Constituição, não sob o direito, porque não se aplica isso aqui no Brasil. Raramente você vê isso se aplicar. Mas na Constituição, você lendo, você dando para a pessoa, a Constituição tá falando isso aqui. Qualquer pessoa que lê vai entender que o direito de moradia, ele está submetido, o direito de moradia não, o direito de propriedade privada, ele está submetido ao direito do cumprimento da função social que a sua propriedade tem que ter. Então, na Constituição está falando que, tipo assim, a propriedade privada, ela tem que cumprir, ela é privada, mas ela tem que cumprir uma função social. Seja de moradia, seja de uma empresa, alguma função para alguma coisa, entendeu? Porque, segundo o pensamento que eu entendo da Constituição, é como se o cara falasse assim: pô, mano, você tem o direito da propriedade privada, mas não tem terra para todo mundo para você ficar comprando tudo que você quiser para fazer nada, né? Então você tem que fazer alguma coisa com a sua terra, porque tem gente morando na rua. Me parece legítimo, né? Me parece legítimo. Tanto é que eu já te falei que você não vai me ver sendo extrema direita aqui, e muito menos extrema esquerda. Mas você criar uma política pública de ocupação de terra, aí já é outra história, mano. Aí já é outra história. Você garantir às pessoas o acesso à justiça para falar que tal território não está cumprindo a sua função social. Uma vez mostrou, mano, num jornal, um terreno, acho que da Oi, lá em São Paulo, uma parada assim, que, cara, o terreno num centro urbano, um terreno enorme da Oi, num centro urbano, com nada, não tinha nada, uma parada desativada, que a Oi não fazia nada, há mais de 10 anos. Isso sim, pra mim, é não cumprimento da função social da propriedade privada. É uma empresa, não é uma pessoa que está morando, não é uma casa de praia, não é uma fazenda de alguém, não é uma chácara de alguém. É de uma empresa que está ali ocupando um espaço extremamente valioso, que é num centro urbano, sem fazer nada, com gente morando na rua há mais de 10 anos. Isso para mim é não cumprimento da função social da propriedade privada. Isso para mim
Aí, para mim, caberia o acesso das pessoas à justiça, para ou eles dão um destino àquilo ali, ou então faz um grande Minha Casa Minha Vida ali, entendeu? Pra mim é isso aí, tem que ser feito. Mas não é essa ponderação que você vê no programa de governo aqui do PT. É uma parada vida louca, mano. Política pública de ocupação de terra. Tá vendo? Então vamos seguir aqui. E novamente eles falam aqui em democratizar a propriedade da terra com políticas de reforma agrária. Democratizar a propriedade da terra. Vamos lá. Um outro tópico fala: rumo ao futuro desse sonho intenso que é o Brasil. Vem falando assim, aqui é o fechamento da introdução dele, né? Falando, esse programa aqui dá para você entender bem o que ele tem a dizer do que é democrático, o que é alguma coisa democrática aqui dentro desse plano de governo, o que eles defendem que é o povo, o que eles representam. É isso aqui, entendeu? Toda vez que você vê democrático, é isso aqui. Entende? Toda vez que você vê escrito democrático aqui nesse plano de governo, ou democracia, alguma coisa assim, coletiva, é isso aqui. Esse é o programa da vitória do #Lula Livre, da luta das mulheres e das juventudes, da resistência democrática, dos movimentos negros, indígenas, LBGTI, não é LGBTI, acho que eles trocaram aqui, tá, LBGTI+, dos trabalhadores e do povo por seus direitos violados. Então toda vez que você vê democrático, democraticamente, alguma decisão democrática, compartilhar o poder democraticamente, é esses segmentos aqui, entende? É esses segmentos aqui. Isso aqui é o democrático. E termina assim a introdução falando #Lula Livre, #Lula Inocente, #Haddad Presidiente. Então, um DI aqui, ó, presidiente, #Haddad Presidiente. Eu não sei se foi um erro ortográfico, não sei se foi uma tentativa de portunhol, falando presidiente, acenando alguma coisa pra Venezuela, não sei, mano, alguma coisa assim. Coligação PT, PCdoB, PROS. E ele vem destrinchando todo esse plano de governo, de como que ele vai fazer isso. É como se toda essa parte introdutória que eu li com vocês foi tipo assim, toda essa parte introdutória que eu tô lendo aqui com vocês foi uma coisa, é o plano do Bolsonaro, entende? Ele falou que ele pretendia, queria, depois vocês dão uma olhada no plano do Bolsonaro. Eu não vou fazer um vídeo com o plano do Bolsonaro, porque não tem muita coisa demais ali, mano. É um negócio do PowerPoint que fizeram e jogaram lá. E é como se fosse essa introdução do plano do Haddad, mas é totalmente o oposto, entendeu? A diferença do plano de governo, esse aqui está muito mais completo que o do Bolsonaro, muito mais completo, só que completo com mal. Ele faz toda essa introdução e ele vai explicando como é que ele vai executar esses planos. O do Bolsonaro, a diferença é que só tem essa introdução e acabou, entende? Acho que nem ele sabe como é que ele vai executar aquelas coisas todas, porque não tem ali. Então isso que eu senti falta no plano do governo do Bolsonaro. Então, seguindo aqui, ele vai destrinchando as coisas. Soberania nacional e popular na refundação democrática do Brasil.
O tempo presente impõe o desafio de refundar e aprofundar a democracia do Brasil, na contramão do avanço do conservadorismo no cenário internacional, do autoritarismo na América Latina e do neoliberalismo e da intolerância no Brasil. Ou seja, cara, se você for conservador, em qualquer medida que seja, pouco conservador, conservador moderado, altamente conservador, seja em costumes ou seja nas instituições do Estado, o conservadorismo não precisa ser só em costumes, tipo assim, pô, cara, não precisa de uma reforma da justiça, entende? Um pensamento conservador no Estado seria, tipo, não precisa de uma reforma na estrutura da justiça do Brasil. Não precisa democratizar a justiça brasileira. Você é conservador nesse aspecto, entende? Conservar o que está, conservar o que já existe, as instituições que já existem, e fazer o melhor com o que a gente já tem. Seria o mais eficiente. Um pensamento conservador que eu estou falando. Então, você sendo conservador em qualquer aspecto, cara, seja em moral, costumes, ou nas instituições, ou economicamente, o PT está contra você. Entende? O PT está contra você, porque é na contramão do avanço do conservadorismo. Do autoritarismo na América Latina, o que chega a ser contraditório por ele ser e na contramão do autoritarismo na América Latina, dá vontade de rir, e do neoliberalismo e da intolerância no Brasil. Ou seja, se você tem ideias liberais, econômicas ou alguma coisa assim, o PT também é contra você. Então, esse contra o conservadorismo e esse contra o neoliberalismo, ele está aqui representado nesse tópico de refundação democrática do Brasil. Isso é muito profundo, cara. Isso é muito profundo. Refundação democrática do Brasil. E novamente o termo democrático, você lembra lá da introdução deles do que seria o democrático. É aquilo ali. Falando, o Pacto Constitucional de 88 foi quebrado pelo Estado de 2016, que eles mesmos botaram lá. O impeachment sem crime de responsabilidade da presidenta Dilma e lá em cima também fala esse plano de governo para presidente, do candidato a presidente Fernando Haddad e da candidata a presidenta Manuela Dávila, também está escrito ali, mostrando que a Dilma fez a escola, né? Falando aqui, o crime de responsabilidade da presidenta e a prisão política sem crime e sem provas do presidente Lula romperam os laços que sustentavam o ciclo político da nova república. Cara, cada vez não está dando mais para respeitar a esquerda brasileira, cara, no que diz respeito principalmente ao PT, e tá falando aqui que eu só tenho 15 segundos restantes de vídeo. Eu vou terminar esse e começo outro, porque o PT parece que virou, a esquerda, a extrema esquerda, parece que virou uma religião, mano. Virou uma religião.